Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos ler Gênesis 33 e 34, vamos ler também o Salmo 17 e o capítulo 17 de Mateus. Vamos orar? Ó Deus, te agradecemos, Pai, por podermos mais um dia estar diante da Tua Palavra, termos olhos para lê-la, ouvidos para ouvi-la, termos fé para aceitá-la, acolhê-la, abrigá-la em nosso coração. Obrigado, Senhor, pela inteligência que o Senhor tem nos dado para podermos compreender, ó Deus, a Tua palavra. Sabemos que somos muito limitados nas nossas faculdades, nas nossas capacidades, mas apesar disso, Teu Espírito tem nos auxiliado. Obrigado, Senhor. Abençoa a vida de cada um dos meus irmãos que têm junto comigo caminhado nessa jornada de leitura da Tua Palavra. Abençoa a vida deles, suas famílias, seus casamentos. Tem misericórdia, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 33. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: Os filhos que Deus agraciou este seu servo. Então se aproximaram as servas, elas e suas filhas, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perguntou: Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: É para obter favor na presença de meu senhor. Então Esaú disse: Eu tenho muitos bens, meus irmãos. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente, que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele, até que o aceitou. Então Esaú disse: Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: Meu senhor, sabe que estes meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo. Eu seguirei aos poucos, no passo do gado, que vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Esaú respondeu: Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo. Jacó respondeu: Por quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Nós vemos nesse texto, nessa história, já Deus preparando, o coração de Esaú para receber seu irmão. Um encontro que Jacó temia aconteceu de forma muito, muito tranquila. Certamente Deus já estava
preparando o coração de Esaú para receber o seu irmão. E, por vezes, nós nos preocupamos bastante, né? Nos preparamos para determinados encontros, determinadas situações, e antes da gente chegar, Deus já preparou tudo. Eu já tive experiências assim, talvez você também, e é muito bom quando a gente vê a mão de Deus preparando as coisas antecipadamente, né? E todos os nossos preparativos, tudo aquilo que a gente vivenciou, toda aquela agitação e ansiedade se mostraram até desnecessários, né? Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Acho que eu não comentei isso, né? Mas foi naquele encontro da leitura anterior de Jacó com o anjo, com o próprio Deus, né? Em que ele tem o seu nome mudado, né? De Jacó para Israel. Isso mostra, essa história toda está mostrando que Jacó vem sendo trabalhado por Deus, né? Ele vem melhorando, né, a cada passo. Ele deixa de ser o enganador, né, passa a ser o Israel. O Israel, eu não lembro exatamente aqui o significado de Israel. Deixe-me ver se tem aqui no capítulo anterior. Que ó, Israel significa ele luta com Deus, ou Deus luta. Então ele deixa de ter o nome que significa engano ou enganador e se torna Israel aquele que luta com Deus. Muito bem, terminamos a leitura de Gênesis 34, 33, agora vamos ao capítulo 34. Ora, Diná, a filha de Lia, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: consiga-me esta jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com o gado. Por isso calou-se e esperou até que eles voltassem. Então Amor, o pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela lhe seja dada por esposa. Tornem-se nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor, porém nela negociem e adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Deem-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado. Porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas, tomaremos para nós as filhas de vocês,
habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Hamor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Hamor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto deixem que morem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo. Se todos os homens em nosso meio se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados, não é verdade que o gado, os homens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar, e eles ficarão morando entre nós. E todos os que saíram do portão da cidade deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho. E todos os do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam pelo portão da cidade. Nós temos aqui um episódio triste acontecendo, em que os siquemitas, os homens daquela terra, eles entraram num acordo com o povo de Israel, o povo de Jacó. Mas por quê? Porque um homem, o Siquém, né, ele pôs os olhos na Diná, filha de Jacó, e falou ao coração dela, acabou enredando ela e teve relações com ela. Isso é uma desonra muito grande, desde sempre foi, né? Uma mulher ter relações com um homem, obviamente o homem ter relações com a mulher antes de um contrato de casamento, antes de um pacto, antes de uma aliança. Isso sempre foi desonroso, sempre foi algo reprovado nas escrituras, né? E hoje em dia está tão banalizado tudo isso, né? O peso desse pecado, né, já praticamente não existe mais na vida de muitos, né? E nós vemos aqui ela sendo desonrada, e a intenção desse homem com o seu pai é que houvesse o casamento, né? Então, depois de já ter feito o que fez, né, buscam o casamento. E até aqui, ótimo, né? Mas a família de Diná, os irmãos de Diná, ficaram revoltadíssimos com essa situação, né? Agora, um ponto para a gente observar aqui é que, se a gente olhar aqui o final do capítulo 33, Jacó, ele tem um compromisso com Esaú de ir até Seir. Ele falou com seu irmão que ele iria até ele. E o que acontece é que Jacó não vai direto para lá, né? Jacó não vai. Eles passam muito perto de uma terra estranha. E acaba acontecendo isso, né? A Diná, diz aqui, né, saiu para ver as filhas da terra, saiu, né, para olhar as pessoas daquele povo, né? E aí aconteceu tudo isso. E fica uma lição para nós também, né? Quando nós desviamos a rota no nosso caminho, o local para onde nós devemos ir, quando nós nos aproximamos demais de um contexto de perigo, de gente, de situações, né, que estão afastadas de Deus, a gente corre um risco muito grande. E foi o que aconteceu, né? Jacó
que era o líder de toda aquela família, se aproximou demais daquele povo, parou ali num local onde não deveria ter parado, provavelmente. Diná também quis conhecer, quis ver coisas novas na vida e acabou passando por isso. E o final é trágico, porque seus irmãos, eles acabam fazendo algo terrível. Bom, eles pedem para todos os homens serem circuncidados e foi um recurso aí para poderem fazer o que queriam, né? Eles foram traidores. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os homens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças, saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. E eles responderam: E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Eles tiveram uma reação muito dura, muito pesada. Eles foram traidores, fizeram um pacto e no momento de vulnerabilidade, né, eles acabaram atacando todos aqueles homens. Realmente um pecado muito sério, né, que os homens que Siquém cometeu contra Diná, mas não se responde mal com mal, né? Não se cura um pecado com outro pecado. E foi o que eles tentaram fazer, né? A vingança, como diria o sábio Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Muitas vezes a gente tem desejo de nos vingar, né? Fazer justiça com as nossas próprias mãos. A Bíblia não esconde esse ímpeto humano pecaminoso e nós temos que cuidar disso, né, para não incorrer nessas coisas que são terríveis. Desagradam a Deus, em primeiro lugar, e fazem mal, nos atraem situações muito, muito ruins, né? Bom, vamos seguir com a nossa leitura. Salmos 17. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração de noite me visitas, provas-me no fogo e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se com o leão
ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Neste salmo, Davi defende, né, ele admite que ele praticamente não tem pecado nenhum, né? Ele diz aqui no versículo 3 que o Senhor sonda o coração dele, o Senhor o visita, o Senhor o prova no fogo e não encontra nenhuma iniquidade. Ele diz que a boca dele não transgride. Os meus passos, no versículo 5, os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Esse precisa ser o desejo de todo crente, de todo servo de Deus. Não, ao ser sondado por Deus, não haver culpa nele, né? Por outro lado, a gente sabe que Davi também reconhecia o seu pecado, né? Quando ele pecava, ele reconhecia, se arrependia, né? Davi, ele expressa, como eu já disse anteriormente, o caráter de Cristo em muitos salmos. E eu creio que é nesse sentido que nós devemos interpretar esse salmo, primeiro como uma expressão de quem é o nosso Salvador de fato e de verdade. Aquele em quem não se encontrou nenhum pecado, nenhuma transgressão, que permaneceu no reto caminho, do início ao fim. Mas por outro lado, a gente também, nesses salmos, nessas partes principalmente, a gente deve mirar o nosso objetivo. A gente não pode se justificar no fato de que nós somos falhos e pecadores. Então, quando a gente errar, fala, eu sou pecador mesmo. Deus é misericordioso e tal. Não. O cristão, ele não tem direito de levantar a bandeira, sou pecador, por isso pequei. Não, ele não tem direito disso. Pelo contrário, o cristão, ele levanta outra bandeira, ele levanta a seguinte bandeira: eu sou redimido, por isso eu não posso admitir esse pecado, me perdoe. Eu devia ter vencido esse pecado já e não venci. Eu devia ter agido de outra maneira e não agi. O cristão, ele não se contenta com o pecado, ele não se satisfaz em ser pecador, ele quer sempre superar e vencer os seus próprios pecados, as suas iniquidades. Bom, ele mais uma vez ele implora a Deus para que o Senhor o atenda, o proteja, tal. Ele fala dos seus inimigos, né? E pede que Deus trate deles. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. Davi foi alguém que teve oportunidades de vencer, por exemplo, Saul. Saul era um homem extremamente mau, agiu de forma injusta. E de fato, Davi era o homem íntegro em toda essa história, né? Que tentou não falhar em momento algum, até quando teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. Porque a vingança, como eu já disse hoje, nunca é plena, matar alma envenena. Mas porque a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus, né?
Com ele estava a verdade, com ele estava a razão, mas ele não fez valer nada disso. E ele colocava na mão de Deus: Senhor, com a tua mão, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, ou seja, esses homens que amam as coisas deste mundo, que as coisas mais preciosas que eles têm são desta vida. Senhor, me livra deles, cujo ventre tu enches com os teus tesouros. Eles estão enchendo a barriga com as coisas que são tuas, Senhor. Me livra deles. Então, o que eu quero destacar de novo, né, e para mim é tão nítido nas Escrituras, essas coisas, nós não podemos nos vingar, nós não podemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós temos que esperar no Senhor e orar a Deus. Não adianta a gente querer se engajar num contexto, por exemplo, político e sair batendo em todo mundo de qualquer jeito, de qualquer maneira, mesmo com razão. Não adianta. Não é esse o caminho. O caminho bíblico é o caminho da oração. Olha o título aqui desse salmo. Oração de Davi. O caminho bíblico é o caminho da oração, da espera. O caminho bíblico é o caminho da esperança. É o caminho da justiça, de fato. Veja que isso não justifica a inércia, né? Davi ele não esteve inerte em momento algum, mas ele deixou Deus agir, porque Deus é o seu Salvador. Deus é o interventor nas Escrituras Sagradas. Deus é o interventor. Ele intervém na história dos homens, dos seus filhos, para implantar o seu reino. Como os israelitas, o povo, os judeus no tempo de Jesus esperavam um salvador político que viesse resolver todos os problemas e libertar o povo das garras do Império Romano. Por vezes nós, cristãos, estamos esperando exatamente isso. Alguém que venha libertar o Brasil das garras dos corruptos. E por vezes a gente acha que golpes poderão resolver a questão. E não resolvem. Esperemos no Senhor. Senhor, livra-nos dos homens maus. E agora Mateus 17. Todos os dias eu inicio a leitura com o firme propósito de não me delongar tanto. E no fim eu acabo aqui lendo e refletindo e pensando e falando e acabo não vendo a hora passar. E aí vou ver, tem mais de 40 minutos, 45, acho que o último vídeo foi 48 minutos. É muito tempo. É muito tempo não só para mim, mas para vocês também, né, que tem outros afazeres no dia a dia, né? Mas espero que esteja sendo proveitoso para todos nós, para a glória do Senhor e para nossa edificação. Bom, Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias.
Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Tiveram uma visão no monte. O Senhor foi transfigurado diante deles. Aqui teve também Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. A lei e os profetas. E Jesus ali perante eles. E a voz, aquela mesma voz do batismo, dizendo aqui: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Quer dizer, é uma manifestação sobrenatural mostrando que o Senhor Jesus, ele coroa tudo aquilo que o precedeu. Tudo aquilo que a lei apontava, tudo aquilo que os profetas apontavam, se cumpre na pessoa do Filho de Deus. Que visão tremenda eles tiveram, não é? Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Bom, Jesus primeiramente pede para que eles não contem para ninguém, né? Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus se autodenominava Filho do Homem. Essa é uma expressão que eu ainda não comentei, mas ela se vincula ao Antigo Testamento, inclusive, né? Se não me engano, Daniel, talvez Ezequiel, foram chamados de filhos do homem. Aqui algo que aponta para a humanidade de Jesus. Ele é homem, ele é filho de homem, mas ele não é qualquer filho de homem, ele é o Filho do Homem, né? Então, bom, ele diz aqui então que eles não deveriam contar, deveriam deixar para contar depois, né? Aí eles perguntaram de Elias, porque eles viram Elias na visão, né? Moisés, Elias, estavam ali. E aí eles perguntaram, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E aí Jesus, sem falar de João Batista, acaba se referindo a João Batista, dizendo que ele já veio. E a ideia aqui de restaurar todas as coisas é que ele veio anunciando arrependimento, anunciando mudanças. E de fato, muita gente naqueles dias atenderam a isso, né? Foram tocados pela mensagem de João Batista e de fato se arrependeram, né? É muito interessante a gente ver isso. Isso é acoplado à vida cristã. O arrependimento, a mudança de vida, a mudança radical, o abandono dos pecados, né? Então, é essa ideia de restauração, de mudança, de renovação. Ele veio e realmente realizou isso na vida de muita gente, preparando o caminho do Senhor. Mas ele não foi reconhecido, fizeram com ele tudo o que quiseram, ou seja, o mataram, e também Jesus aproveita para dizer: olha, eu também vou sofrer nas mãos desse pessoal. A cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam um menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora
o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Lembrando aqui que o texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes. Pois bem, um episódio aqui em que os discípulos de Jesus não puderam curar, libertar aquele homem. Jesus faz essa exclamação aqui: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Uma expressão dura, mas uma repreensão mesmo, porque os discípulos de Jesus não puderam libertar aquele menino porque não estavam vivendo, vamos dizer assim, dignamente, O finalzinho aqui, embora esteja entre colchetes, isso faz parte de bons manuscritos, possivelmente, fazia parte do texto original. O ponto é que eles não estavam preparados, eles não estavam preparados ainda, e sem dúvida alguém santo, santo, santo como Jesus, alguém perfeito, alguém todo-poderoso, para lidar com gente como a gente, não é nada fácil. E aí então Jesus manda o menino sair, o menino fica bem. Os discípulos perguntam por que nós não pudemos fazer isso. Ele fala da fé, a pequenez da fé de vocês. Por causa da pequenez da fé de vocês, vocês não puderam fazer isso. Mas se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se vocês já viram um grãozinho de mostarda, uma bolinha minúscula, vocês fariam qualquer coisa, nada seria impossível. E aí um texto complicado aqui, Muita gente se respalda nisso aqui, dizendo que a fé pode fazer qualquer coisa, move montanhas. A fé, se você tiver fé de verdade e mandar um objeto sair daqui e ir para lá, quer dizer, como se a fé fosse mágica. E não é isso que Jesus está falando. Até porque a gente nunca viu, ao longo da história, não tem relato de ninguém que tenha mudado de lugar um monte. Agora a pergunta: será que nunca no mundo teve alguém com a fé verdadeira? Então parece que Jesus está usando uma figura de linguagem aqui. Não está falando literalmente: olha, quem tiver fé, por menor que seja, será capaz de mudar um monte de um lugar para o outro. Então parece que não é literalmente que a gente deve interpretar isso aqui, mas de forma realmente espiritual. Aqueles que têm a fé, por menor que seja, eles já são capazes, eles são capazes em Deus de realizar muitas coisas, de afastar o mal, de trazer realmente até libertação na vida daqueles que estão endemoniados. Isso não tem sido frequente no nosso meio, mas o ponto é este, A gente falha e por vezes a gente não consegue vencer o mal na nossa própria vida e no contexto em que nós estamos vivendo por falta de fé mesmo. E nós somos encorajados a desenvolver essa fé verdadeira, desenvolver essa fé que vem de Deus. Então, que Deus nos ajude a não sermos como aqueles discípulos, que tiveram uma fé muito pequena. Quando tem reunião de oração ou alguma reunião assim, uma coisa diferente na igreja, eu sempre chego antes, geralmente sou eu que organizo as cadeiras e tal. Quando muda o formato das cadeiras, quando a gente faz círculo, enfim, ou quando a gente põe cadeiras numa outra sala para ter uma reunião, eu sempre costumo colocar menos cadeiras do que a quantidade de pessoas que vão à reunião, Então eu sempre brinco que eu sou um homem de pouca fé,
porque às vezes eu não acredito que vai vir tanta gente, né? Vide aí as reuniões de oração que tivemos no início do ano, na primeira semana, e foram muito bem frequentadas, graças a Deus, foi muito bom, né? Mas é só uma brincadeira mesmo, né? Agora, o fato da gente ter a fé verdadeira, ter uma fé forte, não significa que a gente vai mudar montes de lugar, literalmente, nem significa que a gente vai sair mandando as coisas acontecerem e elas vão de fato acontecer. Não é exatamente isso. Tá? É mais no sentido espiritual mesmo, de ter autoridade e poder para afastar o mal da nossa vida, afastar o mal da vida de pessoas que estão conosco, trabalhar por isso, lutar com Deus em favor disso. Vamos continuar aqui, versículo 22. Quando eles estavam reunidos na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus já começa a dizer: Eu vou ser morto, vou ressuscitar, mas vou ser morto. Então eles ficaram tristes. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: Dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo os filhos são isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Muito bem. Às vezes eu bocejo aqui porque às vezes eu estou com mais sono mesmo. Bom, vamos lá. Pedro e Jesus aqui são cobrados, né, do imposto. E Jesus faz uma pergunta interessante, né? Os reis da terra cobram imposto de quem? Dos seus próprios filhos ou dos estranhos? E Pedro, obviamente, fala: não, dos filhos eles não vão cobrar. Eles cobram dos estranhos. Dentro do contexto do Império Romano, muito provavelmente a carga tributária não era imposta sobre os próprios cidadãos romanos, ou se fosse, seria num percentual muito pequeno. Já dos povos que eles venciam, né, e subjugavam, então eles pagavam um imposto maior, né? Esse povo pagava um imposto maior. E é o que ele está dizendo aqui, dos estranhos. Então, logo os filhos são isentos. Sim, os filhos são isentos. Aí o versículo 27 começa com um mas. Mas, para que não os escandalizemos, quer dizer, é mais ou menos ele estivesse dizendo assim: olha, nós somos os legítimos filhos dessa terra aqui. Mas para que a gente não escandalize, para que a gente não crie problemas, para que não achem que nós somos rebeldes, vá lá, pega o peixinho lá, vai ter uma moedinha lá, e paga o meu imposto e paga o seu imposto. Quer dizer, para evitar conflitos, evitar situações desagradáveis, vamos fazer o que nos impõe. Vamos fazer o que nós somos obrigados a fazer. Essa é a atitude de Jesus. Claro que naquele contexto e no nosso também, a gente fica pesaroso, né? Por que pagar tanto imposto? Por que eu tenho que fazer o imposto de renda? Por que eu tenho que pagar tal e tal imposto? Se tem um jeitinho de evitar, se tem um jeito de escapar. Jesus fala: não, a gente tem que dar um bom testemunho. Nós estamos nessa terra, essa é a circunstância em que nós vivemos, então nós temos que agir corretamente dentro desse cenário. É isso. Esse é o modelo. Tem aplicações diversas, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas
Apliquemos esse princípio à nossa vida. Se estamos vivendo aqui, se isso é algo que nos é exigido pela lei, façamos. Claro que a lei do Estado jamais poderá nos tirar os direitos e os deveres que temos diante de Deus, né? Mas enquanto as leis do Estado não nos impeçam de obedecer a Deus, devemos obedecer à lei do Estado, sim, né? Sem rebeldia. Deus abençoe vocês. Um forte abraço.